Garcia Pereira, boa noite mais uma vez. Deixe-me perguntar-lhe se era este o discurso que o país precisava nessa altura, numa altura em que vivemos este conflito constitucional, numa altura em que vemos o principal partido da oposição também num conflito interno, numa altura em que estamos a preparar ainda o pós-Troika. É este o discurso? Boa tarde. Eu pensei que me ia perguntar se era este o Presidente da República de que o país precisava. E a resposta é claramente não. E este era o discurso previsível e a resposta é claramente sim. Eu julgo que este discurso só mostra que as vaias que Cavaco Silva teve ainda foram poucas, porque deviam ter sido, ou podiam ter sido muito mais, porque este discurso representa... Há dois discursos. Em primeiro lugar, o discurso que ele faz para as Forças Armadas é um discurso muito significativo, porque é um discurso em que, falando sobre as Forças Armadas, não refere uma única vez a independência nacional. E procura apontar às Forças Armadas as tarefas da salvaguarda da segurança do Estado, que é uma expressão que nós já conhecemos de antes do 25 de Abril e que neste caso tem duas vertentes. Uma vertente internacional que significa colocar soldados portugueses ao serviço de missões definidas e defendidas pelo imperialismo europeu, de uma forma geral a reboque do imperialismo americano, e, portanto fazer soldados na esfera da NATO sim, de outras missões, fazendo soldados portugueses morrerem ou ficarem feridos, ou correrem o risco de o serem, em coisas que não têm nada a ver com os interesses do povo português, nem têm nada a ver com os interesses dos povos envolvidos nisso. E desde o Iraque, a guerra nos Balcãs, nós já assistimos a essa situação várias vezes. E, por outro lado, no que diz respeito à salvaguarda da segurança interna, isto é, fazendo um apelo claro às Forças Armadas para que, digamos, garantam a aplicação de uma política absolutamente terrorista contra os portugueses. E, portanto, esse discurso é um discurso de uma enorme gravidade, exatamente por esse seu significado. E saliento de novo que aquilo que as Forças Armadas devem desempenhar, que é um papel fundamental de afirmação da soberania portuguesa, de unidade do Estado português e de salvaguarda da independência nacional, é exatamente aquilo que Cavaco Silva não fala. Para ele, a tropa, as Forças Armadas são uma espécie de polícia especial que será chamada a reprimir o povo se as polícias civis armadas não forem capazes de o fazer. Depois, o outro discurso, digamos, na cerimónia de caráter mais político, é um discurso em que Cavaco Silva reafirma, sobretudo nesta altura, isso tem um significado muito, muito preciso, reafirma integralmente o seu completo apoio à política do governo. Do governo de vende pátrias, de um governo que tem destruído o país, tem vendido ao desbarato os principais ativos do país, tem já conduziu o país a níveis de fome, de miséria e de desemprego verdadeiramente inauditos e que, é preciso reafirmá-lo, como os últimos números demonstraram, não resolveu problema nenhum e, pelo contrário, os agravaram. E, portanto, o Governo agora vai ter que explicar, e está a escondê-lo, que compromisso é que se prepara para assumir, designadamente com o Fundo Monetário Internacional, para garantir o pagamento da dívida, uma dívida que não cessa de aumentar, e para fazer face a um crescimento negativo do PIB, que depois de todo aquele discurso, enfim, mais ou menos fiérico, foi feito pelos propagandistas ao serviço do Governo, ainda as estatísticas acabadas de divulgar demonstraram ser completamente falaciosos. Do PIB. E o governo, entretanto, já vai dizer que não vai... Sim, agora não sei se foi por não ter chovido, outro compromisso ou por ter chovido mais, ou porque este ano a Páscoa foi mais tardia, ou por outra razão, ou por causa da Nossa Senhora de Fátima, ou por outra razão igualmente científica como essa. Em segundo lugar, uma comparticipação do Presidente da República na mistificação, na propaganda mistificatória do Governo de que, bom, o pior já passou, isto a partir daqui, enfim, há a esperança do aumento do investimento, não podemos desperdiçar o capital da credibilidade e, portanto, a tentativa de fazer passar a ideia de que a política que o Governo aplicou foi uma política que tivesse resolvido um único problema do povo português. Terceiro ponto que me parece muito importante é também a ideia de que os apelos à serenidade na boca de Cavaco Silva querem dizer, pura e simplesmente, que as pessoas se devem aquietar e aceitar a canga que tem em cima, brutal, que tem em cima neste momento em cima do pescoço. E é de uma hipocrisia a toda a ordem que um Presidente da República como este, que viabilizou todas as medidas que precisamente têm atingido os desempregados,
em particular os jovens, os pensionistas e os reformados, que são os principais alvos das medidas de atrocidade fiscal que têm sido decididas. Um Presidente da República que tem chancelado todas e cada uma dessas medidas, venha agora referir também expressamente. Eu, por exemplo, em relação aos trabalhadores, fez uma referência às suas aspirações a melhores condições de trabalho, mas obviamente sancionou todas as alterações ao Código de Trabalho, que não têm feito outra coisa que não sejam diminuir os salários, aumentar os tempos de trabalho, roubar o salário, facilitar e embaratecer os despedimentos. E, portanto, uma participação nessa propaganda mistificatória. E depois a afirmação, o apelo ao consenso, o que mostra que o Presidente da República já percebeu que, pelo menos com a direção de seguro, o resultado das próximas eleições ou é um empate técnico, ou uma vitória, digamos, com margem reduzida do PS, ou até eventualmente uma vitória reduzida, com margem reduzida do PSD. E, portanto, um apelo ao Bloco Central. Um apelo ao Bloco Central. Isto é a continuação exatamente desta política que tem destruído o país e os portugueses. E, por fim, uma afirmação também clara, que mostra também qual é o papel que ele tem desempenhado e que está disposto a continuar a desempenhar, que é não a qualquer ideia de eleições legislativas antecipadas, ou dizer que o espaço de diálogo adequado é quando for o debate do próximo Orçamento de Estado, lá para o final deste ano, e então aí é que se pode abrir um espaço de discussão, de argumentos e de diálogo entre as diversas forças políticas. Sempre, obviamente, para o consenso. Mas acha que o país nesta altura ganhava com o cenário de eleições? Eu acho que o país está numa situação... Chegaríamos mais rápido a essa tal situação do Bloco Central? Não, porque aí é que está a questão. É porque a alternativa não é votar no PS ou no PSD e no CDS. E se for possível discutir aquilo que são primeiras razões por que Portugal está na atual situação, que é o primeiro passo que deve ser dado para se compreender como é que se pode sair dela. E, portanto, a questão, ainda uma vez mais, da pertença ao euro e da necessidade da saída do euro como condição indispensável para nós recuperarmos a nossa soberania, a nossa capacidade de decisão. Tomando as medidas que são necessárias, obviamente, que eu já tive aqui a oportunidade de expor e que volto a referir, a fixação do salário mínimo, a definição de um cabaz de compras que permita um agregado familiar com 4 pessoas sobreviver com um nível de remuneração dessa ordem, e a fixação de uma taxa de juro de referência para as operações bancárias ativas e passivas e para as obrigações do Tesouro, próxima da taxa de inflação e que permita, portanto, compensar de alguma forma, por exemplo, as pessoas que têm depósitos, os efeitos erosivos dessa inflação. Isso seria uma situação fácil? Não seria. Serão 4 anos de dificuldades, mas com 2 vantagens. Tal como nós estamos, são pelo menos 40. O próprio Presidente da República, é preciso dizer isto, a desfaçatez chegou a este ponto. Este senhor que discursou hoje aqui é o mesmo que no seu último volume dos roteiros teve de confessar que para Portugal atingir o limiar, os limites do déficit fixados pelo Tratado Orçamental, nós teríamos de ter, a partir de agora, 21 anos de crescimento consecutivo, na ordem de crescimento do PIB dos 4% e de juros não superiores a 4%, o que é uma condição manifestamente impossível. E, portanto, a grande diferença entre um caminho e outro é que estes seriam 4 anos de dificuldades, mas com a nossa capacidade de decisão recuperada e a poder canalizar meios para um plano de desenvolvimento da economia nacional para o qual hoje não há um cêntimo. Não há, obviamente, vontade política nem decisão política do Governo, porque o Governo não está para desenvolver a economia, está cá para cumprir os ditames da Troika, mas não há, de facto, porque vai tudo para a dívida e os respectivos juros. E, ao mesmo tempo, 4 anos em vez de 40 ou 50, que é o que nos espera se esta política, seja pela mão destes senhores do PSD e do CDS, seja pela mão do senhor Seguro, ou pelos os dois juntos e concertados entre si e com este Presidente da República, que é seguramente o que nos espera. António José Seguro veio dizer é que não devem contar com o Partido Socialista para qualquer tipo de compromisso nesta altura, mas António José Seguro, enfim, ainda se consegue demarcar deste Vamos lá ver, estilo de governação. Respondendo até a uma pergunta que o meu colega de debate pôs, para que é que serve o Bloco Central? Então, o Bloco Central, para que é que serve? Serve para definir uma política que é que está no acordo da Troika. É para isso que serve o Bloco Central, que, embora aprovado formalmente pelo governo de Sócrates, foi negociado com a comparticipação do PSD e do CDS, depois trataram de o aplicar, aliás, até para além do seu próprio conteúdo. Serve para aprovar os orçamentos de Estado que foram aprovados, serve para aprovar o acordo de traição entre o Governo, a UGT e a CIP, com base no qual se introduziram aquelas terroristas modificações do Código de Trabalho
e em contrabalanço aparente de uma série de medidas que deviam ser tomadas e que não foi tomada uma única. É para isso que serve o Bloco Central, é para continuar exatamente a mesma política que tem sido seguida até aqui e para evitar a todo o transe, porque nisso são exatamente iguais, evitar a todo o transe que se discuta a questão central, que é a questão central. Já foi, ou devia ter sido, e de certa forma foi, não obstante todas as tentativas de silenciamento na campanha para o Parlamento Europeu, e que vai ser agora, é como é que o que é que o país tem que fazer. O país está condenado a ser um país pobre e endividado para todo o sempre. É um país que está marcado por um qualquer traço de desgraça, ou é um país que tem perfeitas condições para ser um país desenvolvido, progressivo, onde vale a pena e onde é bom viver. E o que é preciso fazer para isso? O que é que nos manieta hoje? E que medidas é que são precisas tomar? E, portanto, a discussão da saída do euro é aqui uma questão absolutamente central. Depois, em segundo lugar, é preciso dizer quanto a isto, quanto a estas questões todas que eu acabei de referir, não há nenhuma diferença de substância entre Seguro, Costa, Ferro Rodrigues e Sócrates. Aliás, um candidato à liderança do Partido Socialista, que se afirma pelo elogio da governação de um dos piores governos que Portugal teve desde o 25 de Abril para cá, e que levou em larga medida à bancarrota, aplicando uma política que já vinha de outros governos, designadamente do atual Presidente da República, o tal que destruiu a agricultura, destruiu o mar, destruiu a indústria, agora tem a suprema lata de falar nisso como oportunidades de, digamos, desenvolvimento do país. Ora, nisso eles não se distinguem. E o PS está, de facto, preso de uma contradição, que é uma contradição mater, é uma contradição fundamental, que é a de ser um partido que quer representar os trabalhadores e a pequena burguesia, os bancários, os funcionários públicos, as profissões liberais, etc., mas a sua direção política aplicar a política da Troika, que é precisamente a política que esmaga e destrói e conduz à fome, à miséria e ao desemprego, precisamente os trabalhadores e esses setores da chamada classe média. E, portanto, enquanto esta contradição não for resolvida, eu acho que nós temos, só para terminar, para dizer o seguinte, há em Portugal um péssimo hábito, que eu acho que é um hábito errado, de as pessoas que têm um partido, ou até as que não têm nenhum partido, acharem que não têm que se pronunciar sobre aquilo que se passa no interior dos outros partidos, como se isso não tivesse a ver com aquilo que se passa na sociedade portuguesa, nas classes que se movimentam nessa sociedade e no posicionamento que os diferentes interesses vão assumindo. E é exatamente isso hoje que se passa no caso do Partido Socialista, e, portanto, nós não só temos o direito, como o dever de nos pronunciar sobre aquilo e dizer claramente aos elementos de base do Partido Socialista que se estão à espera de encontrar uma política mais à esquerda do que aquela que tem sido seguida pelo governo do PSD e do CDS, votando num PS que tenha ou o Sr. Seguro ou o Sr. Costa, isto é, enquanto não se virem livres destes dirigentes, estão muito enganados e vão passar pelo mesmo sobressalto que os socialistas franceses passaram e estão a passar depois de terem dado o seu voto ao Sr. Hollande. Mas por isso mesmo o Sr. Hollande passou de uma maioria absoluta, onde sacou os votos com base nessa ilusão nas eleições presidenciais, para uns miseráveis 15%, aliás, um pouco menos de 15% nas últimas eleições.